Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo falaremos sobre uma adoração incomparável. Fica comigo até o final aí, não perca. Vamos lá, vamos junto. Só que antes, né, querido? Se você não está inscrito, inscreva-se. É bem fácil aí, não vai interromper o vídeo, não vai atrapalhar o seu tempo. Só clicar aí no botão inscrever-se, que tem ao lado do nosso nome. E depois você clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que é colocado no canal. Está sendo bênção para a tua vida, querido? Então curte, comenta, compartilha. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já faz organicamente com que esse vídeo apareça para mais pessoas. E compartilhando, você vai fazer chegar nas suas redes sociais a pessoas que eu jamais conseguiria chegar se não fosse pela tua ajuda. Nosso objetivo com esse vídeo é trazer instrução, abençoar vidas, enriquecer pessoas que estão preparando estudo, fazendo teu TSD, querendo saber mais a respeito da Bíblia, pessoas que estão ávidas pelo conhecimento da palavra para não errar nesse mundo tão tenebroso. Então, seja bênção na vida de outras pessoas também, compartilhando esse vídeo e nos ajuda a ampliar o alcance para fazer com que mais pessoas aprendam também da palavra. Conto contigo nessa missão de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Afinal de contas, Jesus nos deu essa grande comissão. Vamos junto? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 7, e os versículos são de 9 a 12. Apocalipse 7, versículos de 9 a 12, diz assim: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Né, querido? Amém. Então esse é um texto que de maneira nenhuma ele pode ser entendido isolado aí dentro desse capítulo 7. Então, se você está assistindo esse vídeo e não assistiu os 2 vídeos anteriores, correspondentes ao capítulo 7, eu peço a você que ao final desse vídeo aqui, assista os outros 2, porque são vídeos complementares, a gente não tem como, infelizmente em função do tempo, seria bom a gente ter um vídeo aqui de 2 horas falando sobre o texto inteiro, mas a gente está dividindo de uma maneira didática e facilitando a vida de cada um, para que possa estudar e encaixar aí, enquanto faz um almoço, enquanto almoça, enquanto toma um café, prepara o café, né? Então dentro do seu dia fica mais fácil de encaixar um vídeo de aproximadamente 20 minutos. Então a gente está dividindo esses vídeos aí apenas para facilitar o estudo, mas de forma nenhuma você pode assistir esse vídeo sem assistir os vídeos anteriores e sem assistir o próximo vídeo, que é o que complementa também o capítulo 7. Então é muito importante que você acompanhe a sequência desses estudos para o entendimento completo, tá? Nunca isole um vídeo aqui, porque isso pode gerar confusão e pode parecer que a gente está falando uma coisa a respeito da Bíblia que a gente não está falando. Então nunca considere um vídeo de uma maneira isolada. Então esse vídeo aqui ele está complementando os vídeos anteriores, onde está falando que Deus está segurando, Deus está tendo um cuidado pelos seus e está segurando os ventos, segurando os ataques ali para proteger aqueles que estariam sendo selados. A partir do versículo 4, João começa a visualizar os que foram selados, e desses que foram selados, né, aqueles que mantiveram o testemunho, que foram fiéis a Cristo até a morte, tem o grupo dos 144 mil e tem esse outro grupo. Então João está falando de 2 grupos que ele faz uma distinção, que ele consegue perceber esses grupos chegando ali no céu, mas que ele percebe todo mundo que está chegando. Então quem são as pessoas que estão chegando? São os 144 mil e uma multidão que começa a chegar que ele não consegue nem contar, que é muito numerosa, são milhares de milhares, miríades de miríades, são números incontáveis que João começa a contemplar aqui que estão chegando. Então primeiro chegam os 144 mil e depois destas coisas, que é o que diz o versículo 9, ou seja, depois dos 144 mil,
chega então essa grande multidão. Grande multidão, essa expressão, ou numerosa multidão, é uma expressão usada aí no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 1, versículo 6, vai usar essa mesma expressão que encontramos aí na Bíblia, essa mesma expressão aí de grande multidão. Então o que João está vendo no versículo 9? Essa grande multidão que ninguém podia enumerar. E da onde sai essa multidão? De toda a terra, de todas as nações, de todas as tribos. A palavra tribo aqui está relacionada a isso, a nação, a grupos espalhados pela terra. E está falando de povos, de línguas. Então está destrinchando exatamente para não deixar margem nenhuma de dúvida de que são pessoas que vêm de toda a terra. Então não são grupos específicos, não são seitas específicas, não são denominações específicas, são pessoas de toda a terra que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, que estão de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Diante do trono e diante do Cordeiro, precisa estar na nossa mente, porque tanto os 144 mil quanto essa multidão incontável aqui, então 144 mil, multidão incontável, todos eles só estão entrando no céu porque lavaram suas vestes no Cordeiro. Então, imprescindível, a única porta de entrada, a única forma de entrar é através do sangue do Cordeiro. E aí é o que vem dizendo no final do versículo 9. Vestidos de vestiduras brancas. A gente já falou sobre as vestiduras brancas no capítulo 3, versículo 18 e no capítulo 6, versículo 11. E a gente já falou disso outras vezes aí. Então, assista aos vídeos correspondentes a 3:18 e a 6:11, que a gente vai falar um pouco mais sobre essas vestiduras brancas. Mas aqui o que a gente vai dizer aqui é que essas vestiduras brancas caracterizam exatamente aqueles que não têm mancha nem mácula, mas que o sangue do Cordeiro lavou e purificou de todo o pecado. Então são pessoas que venceram a imoralidade, que venceram a prostituição, a pederastia, a lascívia, tudo aquilo relatado lá no capítulo 20 de Apocalipse, que não entraram no reino dos céus. Ou seja, então essas pessoas aqui, elas conseguiram vencer isso tudo, elas conseguiram passar dessa fase e elas conseguiram viver uma vida onde o seu Isaac foi sacrificado. Hoje a gente vive um tempo onde as pessoas estão valorizando demais o seu Isaac e não querem sacrificar o seu Isaac, onde as pessoas estão supervalorizando as suas tentações e achando que os outros conseguem porque as tentações deles são pequenas. As pessoas estão supervalorizando as suas vontades da carne e minimizando, desprezando outras pessoas que estão numa batalha terrível para vencer as suas lutas da carne. A gente está vivendo um tempo onde pessoas preferem ficar com as roupas sujas, mas não querem lavar as suas roupas no Cordeiro porque não querem abrir mão de vontades, preferem continuar na pederastia, na pornografia, na lascívia, na prostituição, porque elas dizem, eu não consigo sair. Ninguém consegue sair de vontade humana. A gente só sai pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica do pecado. Então a minha vontade é pecar, mas é o sangue de Cristo que me purifica e me tira desse caminho. Por isso a palavra conversão. Se a gente não entende o sentido de conversão, a gente vai ficar preso no Isaac sem querer sacrificar o Isaac e não vai herdar a fé, não vai herdar o reino de Deus pela fé, porque Abraão só herdou o reino de Deus, Abraão só é considerado o pai da fé e nós só somos considerados filhos de Abraão pela fé, porque Abraão quis sacrificar o seu tudo. Abraão quis sacrificar tudo na vida. É quanto a isso que Jesus está falando. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz pecar, corta. O que Jesus está falando ali? Lave as suas vestes. Lave as suas vestes. Isso não é fácil. Isso é muito difícil. Então, se você não começa a adorar, voltando para o tema desse vídeo, uma adoração incomparável. Por quê? O que a gente vai ler no versículo 11, ela é consequência de uma adoração que começa aqui na terra. E para que haja essa adoração, para que essa adoração ligue aqui na terra o que está sendo ligado no céu e traga do céu o que a gente começar a ligar na terra, para que essa adoração seja plena, precisa lavar as vestes, precisa sacrificar o seu Isaac, precisa abrir mão
daquilo que você mais gosta, precisa abrir mão e entender. Isso é o que eu mais gosto, mas isso é o melhor para mim? Isso é o que eu mais quero, mas isso é o melhor para mim? Quando a gente consegue entender que a vontade de Deus para nós é muito melhor do que a nossa, isso muda tudo na nossa vida. Isso abre um leque enorme da gente ser feliz mesmo diante de uma tribulação. Se você não consegue abrir mão do seu Isaac no momento em que as coisas estão bem, que as coisas estão indo bem, que as coisas estão calmas na sua vida, você não vai conseguir abrir mão do seu Isaac quando o mundo começar a tribulação, quando o mundo começar os seus flagelos, quando a perseguição aos cristãos começar de forma veemente e de forma precisa e forte na vida dos cristãos. Então, a adoração no céu, ela começa aqui na terra. E ela começa aqui na terra através da negação aos pecados, através da morte do eu, para viver aquele eu que Deus quer. Através da morte daquela matriz que a gente está ligado, a matriz pecaminosa, da onde Adão gerou as espécies a partir dele, e a gente passa a herdar a matriz de Cristo, que é o segundo Adão, feito à imagem e semelhança de Deus, porém sem pecado. O primeiro Adão tinha pecado e o segundo Adão não tinha. Então nós nascemos herdando a natureza do primeiro Adão e precisamos nos converter, precisamos morrer para esse Adão e nascer de novo no novo Adão, que é Jesus Cristo. Está entendendo isso? Se você não consegue entender isso, você não vai conseguir entender o que é adoração, você não vai conseguir entender como lavar as suas vestes, você não vai conseguir chegar ao ponto de ter essa adoração maravilhosa. Então, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ou seja, não tem como entrar no céu sem aceitar o Cordeiro. E o que está falando do Cordeiro? Preste atenção que não está falando nem do Cristo, está falando do Cordeiro. Ou seja, apontando para a cruz, apontando para o sacrifício, apontando para o sangue. Então não basta entender o Jesus histórico, não basta entender o Jesus do amor. Um erro que a gente ouve constantemente é dizendo: Jesus não tinha religião. Tinha sim, ele nasceu judeu, ele cresceu judeu e só começou a existir cristianismo depois da ressurreição dele, lá no livro de Atos, é que o povo que vai pregando a Jesus Cristo começa a iniciar o cristianismo, que inicialmente eram chamados do caminho, e depois só lá em Antioquia, no livro de Atos, muitos e muitos anos depois da ressurreição de Jesus Cristo, é que são chamados pela primeira vez de cristãos. Então, durante toda a vida de Cristo, Cristo foi judeu, cumpriu todas as leis judaicas, foi fiel a cada detalhe das leis judaicas e cumpriu mais de 300 profecias judaicas a respeito do Messias. Então, na vida dele se cumpriu profecias judaicas, ele foi judeu, ele cresceu judeu e a religião de Jesus era o judaísmo. Ele realizou todas as festas judaicas, ele pregava na sinagoga, ele estava ali presente. Então Jesus viveu uma vida judaica, tanto que, como judeu, os judeus não tinham o que acusar. Eles ficavam procurando como acusar Jesus e a única brecha que eles encontraram foi a blasfêmia, quando Jesus disse: eu sou, usando a mesma expressão que Deus falou para Moisés diante da sarça ardente. Eles ficavam: como é que pode? Então você é maior do que Abraão? Como é que pode você não ter nem 50 anos de idade e dizer que já viu Abraão? Então ali foi o ponto de partida para o sacrifício de Jesus. E Judas, que era um socialista, Judas que tinha aquela visão de uma rebelião contra Roma, de uma revolta contra Roma, começa a se voltar contra Jesus quando Jesus diz que tem que pagar o imposto, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, a gente precisa distinguir que a gente está nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. A gente vive nesse mundo, mas o nosso reino não é esse mundo. A gente está nesse mundo no presente, mas a gente precisa trabalhar para o futuro, que é estar na presença de Deus, como está relatado aqui em Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Então o Cordeiro fala do sangue, o Cordeiro fala do sacrifício, o Cordeiro aponta para a cruz, o Cordeiro aponta para a morte para o pecado e ressurreição pela vida. O Cordeiro fala de deixar o velho Adão e aceitar o novo Adão, o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte e morreu as nossas dores, como diz lá em Isaías 53. Leia Isaías 53.
Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus. Então toda essa grande multidão, todos os anjos, todos os seres viventes adoraram a Deus. Eles dizem amém, que significa que assim seja, ou está consumado, ou literalmente é que assim seja a palavra amém. Então muito cuidado quando você fala amém, quando alguns pregadores estão falando coisas e falam amém, muito cuidado quando você responde amém. Nunca diga amém se a pessoa está falando uma maldição, se a pessoa está falando do diabo. Diga amém quando a pessoa está falando palavras de bênção. Se a pessoa está falando uma palavra, proferindo uma palavra de bênção, aí você fala que assim seja. Ou seja, você está recaindo sobre a tua cabeça aquilo que a pessoa falou. Então aquilo que a pessoa disse no mundo espiritual abriu uma porta, e aí quando você diz amém, você está aceitando aquilo. Então raciocine sempre. Nunca diga amém se a pessoa está falando a respeito do diabo, se a pessoa está falando de uma maldição. Eu já ouvi pregador falar, não, porque o diabo veio para trazer enfermidade sobre a tua cabeça, amém? E pessoas falando amém. Não, que assim seja, não, está repreendido. Que vença Jesus Cristo, está vencido na morte de Jesus Cristo, mas nunca amém. Por uma expressão dessa, não estou dizendo que a pessoa não tem que dizer esse tipo de expressão e o que ela está dizendo é mentira, mas a gente não tem que dizer amém para esse tipo de coisa. Os anjos aqui, todo o povo está falando amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, e a honra, e o poder e a força. A gente já falou sobre isso quando a gente falou do versículo 5, do capítulo 5, versículo 11, quando a gente já falou do capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículos de 12 a 14, né? Capítulo 5 de Apocalipse, versículos de 12 a 14, e capítulo 4, versículo 11. Assista os vídeos correspondentes a esses, os 2 vídeos, né? Correspondentes a esses textos, aliás, acho que são 3 vídeos correspondentes a esses textos, Apocalipse 4, 11, Apocalipse 5, do 9 ao 14. Então assista esses vídeos porque a gente já falou sobre isso. E aqui vai falar pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos, a gente pode entender a mesma coisa do sentido da palavra 1000, que é o tempo de Deus. Então os séculos são o tempo de Deus, é o planejamento, é aquilo que está na mentalidade de Deus. Sai do nosso cronos, da nossa cronometria, sai da marcação de tempo como a gente tem e entra no tempo de Deus, entra no Kairos. Então você transporta do cronos para o Kairos ou Kairos, como assim queira. E ele termina a adoração também dizendo amém, que assim seja, né? Que essa adoração seja completa. Então, teu maior sonho de vida, tua maior expectativa de vida, o teu maior vislumbre, se você quer cumprir aquilo que Jeremias fala no livro das Lamentações, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, traga à tua memória sempre esse momento. Eu quero estar nesse dia adorando a Deus, porque vai ser um dia incomparável, querido. Isso aqui que a gente está vendo, imagina essa cena, né, de pessoas que sacrificaram, pessoas que foram mortas, pessoas que foram entregues à morte, pessoas que não cederam, pessoas que foram colocadas, nega Cristo ou morre, e as pessoas preferiram morrer, sabe, situações assim que você não tinha nem como comprar comida por causa da perseguição, e todas essas pessoas agora elas falam assim, estou recebendo refrigério, eu estou sendo agora lavado, a minha alma está limpa, valeu a pena. Sabe aquele cântico? Valeu a pena, eu sofri, mas não desisti de Cristo. Eu passei por situações onde pessoas me abandonaram, me deixaram só. Eu passei por situações, por privações nesse mundo, mas eu não larguei a Cristo. Esse amém significa isso, que é aquele alívio, sabe, aquela descarga, quando você está completamente livre desse peso. Então, os sofrimentos do tempo presente não se comparam ao que está por vir. E eu quero terminar pedindo a você, leia 2 Coríntios 1:22 e Efésios 4:30. 2 Coríntios 1:22 e Efésios 4:30. Assista os vídeos correspondentes ao capítulo 6:11, ao capítulo 4:11, ao capítulo 5, do 9 em diante. Assista os vídeos para complementar isso que a gente está falando aqui. E não desista, querido. Passe pela dificuldade que for, enfrente a luta que for. Não abandone a Jesus Cristo, porque cada vez que você vai estar sendo provado
para aceitar a Jesus ou perder alguém, aceitar a Jesus ou perder dinheiro, aceitar a Jesus, né, e manter-se firme no teu testemunho da palavra, como a gente já falou aqui em outros vídeos anteriores. Toda vez que você está se mantendo firme, querido, é uma mancha nas suas vestes que estão saindo, é uma marca nas vestes que estão sendo limpas. Toda vez que você aceita sacrificar o teu Isaac, o que é o mais importante para você? Entenda isso. Tudo aquilo que você não vive sem, isso é um Deus para você. E se existe a única coisa que a gente pode viver e dizer assim, eu não vivo sem isso, é sem Cristo, sem o selo do Espírito Santo. Quando está falando de selado, está falando de pessoas que receberam o Espírito Santo. Então, tanto os 144 mil, os descendentes das tribos, eles precisam ser selados. Eles precisam não somente aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, mas aceitar a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e receber o Espírito Santo. Então, isso é imprescindível. Não é tempo de igreja, mas é sacrificar o seu Isaac. É isso que tem que ser a diferença. O ladrão lá na cruz, ele não teve tempo de igreja, ele não teve muitos momentos, ele não teve oportunidade para fazer obras, mas ele sacrificou naquele momento ali o seu Isaac, tudo aquilo que ele acreditou na sua vida inteira. Ele disse não, eu desprezo tudo que eu vivi e eu quero receber a vida nova. Amém, querido. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.